Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Amém. Vamos orar, queridos. Sem esse clamor de que o Espírito Santo de Deus opere na nossa cabecinha, no nosso coração, pela exclusividade da palavra de Deus, seremos contaminados pelas vozes do nosso coração corrupto e mentiroso. Seremos contaminados e confundidos pelas nossas ideias, pelo nosso relativismo. Então precisamos rogar ao Senhor, queridos. Oremos. Apelo, rogo, Deus, em Cristo Jesus, pelo nome que há todo o poder. Estamos diante, Pai, do Senhor em adoração. Lemos a Tua palavra, Pai. A Tua palavra fala no Teu próprio tom de voz. Quem dera, Deus, em viva voz, pois esse é o nosso desejo, Pai. Quem dera que hoje, Pai, os céus se abrissem e o noivo viesse nos resgatar, viesse nos buscar. E então, em viva voz, face a face com a majestade do Senhor, te ouvir, ó Deus, e prostrados em Tua presença, render graças, Deus. Mas ainda não, Pai, ainda não. Mas como que visualizando, contemplando e neste culto, Pai, tentando ao máximo, Pai, um antigozo daquela eternidade maravilhosa. Sabemos que podemos ouvir a Tua voz agora. Mesmo na limitação dos pregadores que sobem a este púlpito, se fielmente exposta a Tua palavra, é a Tua voz, Pai. Então, em nome de Jesus, no poder do Teu Santo Espírito, Pai, limita cada pregador, Pai. Não somente nessa manhã, Pai, mas sempre. Para que apenas como porta-vozes, Pai, exponham a Tua palavra. Em Cristo Jesus, Pai, nós oramos. Enche-nos, Pai. Exorta-nos. Edifica-nos, Pai. Salva-nos pela Tua palavra. Assim oramos. Amém. Quantas vezes, olha só, quantas vezes você já ouviu aquele ditado popular? Diz-me com quem andas e eu te direi quem é. Quantas vezes? Quantas vezes seus pais, seus responsáveis, alguns amigos mais próximos já proferiram essas palavras? E talvez você lembra algumas vezes, porque marcaram a sua vida algumas fases ruins. A gente lembra pela maldade que acontece com nossas vidas. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu responsável, meu avô, minha avó, seja lá quem for. Aquele meu amigo me advertiu sobre aquela companhia. Diz-me com quem anda e te direis quem é. É uma realidade, irmãos. É uma realidade. Mas observem o perigo que há. O meu conceito diz para mim quem é, eu revelo para você. Veja, quantas vezes também, eu pergunto a vocês já se decepcionaram e se enganaram com algumas pessoas? Quantas vezes? Em amizades, muitas. No ambiente de trabalho, muitas, inúmeras. Infelizmente, em casamentos, tantas e tantas.
Porque nesse ditado popular, veja, eu mesmo conceituo quem presta e quem não presta. Então, eu fujo disso, em tentar conceituar, em tentar definir quem é quem, para que possa ter a minha companhia. Veja, o que o salmista diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Veja, o que é que o salmista também diz sobre esse ambiente, sobre o ambiente da igreja? É onde estão os notáveis, é onde está o povo de Deus. E aqui, entre vocês, deve estar todo o meu prazer. Veja, união, prazer, ou seja, associação. É com vocês e tão somente com vocês que eu devo me associar. Observe, irmãos, alguém pode dizer: pastor, e o meu trabalho e a minha faculdade? Paulo vai dar a resposta. Olha, eu não estou dizendo que vocês não têm nenhum tipo de associação com esse mundo. O que Deus nos diz ali, o que Paulo está dizendo: olha, eu sei que vocês vão trabalhar com os ímpios. Eu sei que vocês vão estudar com os ímpios. Você não pode querer trabalhar dentro de uma loja gospel, vendendo Bíblia. Gospel, irmãos, num tom sarcástico mesmo, tá? Por essas indústrias que vendem bugigangas, enfim, não vou dizer evangélica não, seja lá qual for a coisa. Porque algumas pessoas vão dizer: esse sim é um ambiente maravilhoso para se trabalhar. Ou estudar numa faculdade cristã, que ainda que exista escolas e faculdades cristãs, o que eu já ouvi dos donos e diretores é: os filhos dos crentes são os piores. E eu já ouvi terrivelmente num colégio, onde eu participei do conselho deliberativo, que diziam assim: o filho dos pastores são os piores. Terrivelmente. Contudo, eu não vou receber, eu não vou assumir para mim aquele velho conceito de dizer: não, olha, as pessoas do mundo, elas são melhores do que os crentes. Vejam só, eu tenho mais amizade com os do mundo, ou então eles dão mais exemplos do que os próprios crentes. Das duas, uma. Veja, ou esses tipos de crente da qual você se associa são mesmo hipócritas, ou então o problema está em você, o problema está nos seus olhos, o problema está no seu coração. Sabe aquele cântico que tinha nas igrejas evangélicas, que você dizia assim: olha, eu vou dizer, eu amo meu irmão, eu te amo, meu irmão. Certa vez, um pregador, ele foi dizer: isso é uma hipocrisia. Eu vou dizer que amo meu irmão, nem conheço a pessoa que está do meu lado direito e tal, vou dizer que eu amo meu irmão. Eu não concordo com esses hinos, das quais tiram a reverência da igreja, a atenção de Deus para o culto. Mas veja, uma coisa que eu respondi para aquela pessoa que uma vez veio dizer a mim: a igreja está cheia de hipocrisia, o pastor manda virar para o lado e dizer: eu amo você. Veja, a hipocrisia está em você, meu irmão. A hipocrisia está em você. Se você não me ama, se você não ama aquele irmão, se você precisa de condições para amar, a hipocrisia está em você, não está no cântico, não está no pastor que pediu para você virar de lado e dizer que ama. Ele gerou um problema para você, porque você vai ser um hipócrita mentiroso, mas o problema está em você. Eu quero abrir um parênteses e dizer: não concordo com esses cânticos, com esses corinhos que chamam, tá? E nem concordo com o pastor estar interagindo com as pessoas, mandando as pessoas estarem falando uma para a outra. Mas eu quero dizer que o problema está em nós quando eu não posso assumir com veracidade que amo meu irmão. Quando eu preciso de barganhas, eu preciso de motivos, eu preciso que ele me beneficie, preciso que ele me dê razões para que eu possa amá-lo. Quando nós recebemos de Deus um amor incondicional, e Ele derramou sobre minha vida, e se eu tenho, eu derramo sobre a vida dos meus irmãos. Naturalmente eu transbordo, eu derramo sobre a sua vida. Então vejam,
cuidem, porque o conceito é, você que está errado, e muitas vezes é a realidade, o meu irmão que está errado, ele é que é pior do que um ímpio na sua amizade, no seu carinho, na sua demonstração de afeto, no seu companheirismo, no seu lado a lado, no seu ombro amigo para chorar, nas confidências. Mas muitas vezes o problema pode estar em mim. O que é que eu faço, pastor? Se está em mim e pode estar no meu irmão também. Eu cuido de mim. No que depender de mim, eu não vou ser um hipócrita. Veja, chegaram para o pastor batista, John MacArthur Jr. Pastor, eu não vou para a igreja, para nenhuma igreja, porque tem muitos hipócritas ali. Ele disse, então vem para a minha, porque tem um lugar para mais um. Vem ser membro da minha igreja, tem lugar para mais um hipócrita. O meu problema é quando eu acho demais sobre a minha pessoa. Então eu quero cuidar para que eu seja o agente e para que eu seja o promotor. Mas observem, queridos, vejam só, isso é um assunto seríssimo. Muitas vezes eu quero ouvir sobre o amor de Deus por mim. Eu quero ouvir textos que falem sobre o amor de Deus por mim. Mas veja, Jesus Cristo vai dizer, o mundo vai conhecer que vocês são meus, se vocês se amarem mutuamente. Uma das identidades de um crente, veja só, uma das credenciais do crente é quando eles amam uns aos outros. Deixa eu falar para vocês naquela minha sabedoria, né? Sabedoria bem tola e fútil mesmo, mas uma das coisas que eu já consegui entender, sabe quais são as igrejas maiores, enormes? São aquelas igrejas que ou não têm hall de membros, que não recebem disciplina bíblica, as pessoas andam, fazem o que quer, ninguém... Olha, eu sou evangélico, mas eu quero que o pastor venha se meter na minha vida. Quem é ele para se meter na minha vida? Quem é o conselho? Um ex-membro aqui da igreja que foi disciplinado, depois da disciplina eu fui tratar com ele sobre a sua restauração. Ele falou, eu tenho dificuldade, pastor. Tenho dificuldade porque quem me disciplinou foram pecadores. Foram pecadores disciplinando pecadores. Então, assim, eu não entendo isso, não admito isso. Engraçado que essas coisas só não se entendem depois que se torna membro da igreja. E depois da disciplina. Mas vejam só. Uma das credenciais da igreja é o amor que eu tenho pelos meus irmãos. É a credencial mesmo. Quando eu amo meu irmão. Independente do amor dele por mim. Eu não preciso, pois eu não mereço, mas eu sempre vou ser o agente promotor deste amor. Mas veja, pastor, o senhor estava falando que é super importante? É, porque eu sempre quero falar do amor. Eu quero ouvir falar sobre o amor de Cristo por mim, na igreja. Mas quando vem falar sobre o meu procedimento, como eu devo amar os meus irmãos, esse assunto já não me atrai. Vejam só, irmãos, o autor de Provérbios, mais uma vez, ele, com a linguagem de um pai para um filho, e não a Salomão com Roboão, mas quando ele diz filhos, peraí, Roboão só tinha um filho, então evidencia cada vez mais o argumento de que ele está falando para todo o povo de Deus. Ele quer ensinar o filho dos outros também. Veja só, é o que nós precisamos ter aqui na igreja, modelos de jovens, de adultos, de idosos, de crianças piedosas. Uma das tristezas da nossa igreja é ver filhos que são firmes na igreja, que são piedosos, e os pais estão agora em casa ou na praia, na televisão, enfim, servindo ao seu próprio Deus. E pasmem, pais que gostariam que os filhos estivessem aqui, mas também não estão. Isso angustia o meu coração. Quando eu queria ver famílias todas adorando ao Senhor. Nós não vamos desistir disso, em orar e envidar todos os esforços, inclusive testemunhando de Cristo, para os nossos familiares. Mas veja, a nossa família aqui da fé, veja, a nossa igreja, como nós devemos amar os nossos irmãos. Então, Salomão querendo nos ensinar sobre a sabedoria. Uma das coisas
que vai evidenciar que você está recebendo aquilo que você tem que adquirir, que você tem que buscar, que é a sabedoria. E em Cristo, nós sabemos que estão entesourados todas as riquezas, os tesouros da sabedoria. É nele que nós vamos buscar. Nós vimos o autor dizer, você tem que buscar. Nós vimos Tiago dizer, peça a Deus. Você não nasce naturalmente com ela. Ele aqui, irmãos, então vai dizer, do versículo 1 ao 13, no capítulo 4, o que é que ele vem fazer? Ele vem exortar quanto à sabedoria, considerações sobre a sabedoria, ensino sobre a sabedoria. E do versículo 14 ao versículo 19, ele vem falar sobre a companhia, a má companhia, a nossa companhia com os ímpios. Ele vem dizer, fujam da companhia dos ímpios, inclusive das suas obras das trevas, suas obras infrutíferas. E do versículo 20 ao 27, ele conclui insistindo sobre preservar essa sabedoria e sobre produzir bons frutos. Então, vejam, nessa manhã, não devo me associar com os ímpios. Voltando só ao que Paulo dizer, tem algumas coisas que eu preciso, faculdade, trabalho, convívio com meus familiares, que eu preciso, eu sou devedor em amar aquelas pessoas, pagar o bem, o bem com o mal, retribuir toda a maldade que é a mim com bem, sofrer por Cristo, sofrer pelo Evangelho, dar bom testemunho sempre de Cristo em meio às dificuldades. Pois Paulo diz assim, porque se assim não fosse, irmãos, eu teria que tirar vocês desse mundo. Deus teria que nos tirar desse mundo. Algumas pessoas usam disso sem sabedoria para se associar com os ímpios. Se Paulo está dizendo aqui que teria me tirado do mundo, então eu devo me associar com eles. Deixa eu dar alguns exemplos, mesmo antes de continuar lendo os versículos. Veja, dentro do texto, eu não estou fugindo dele, tá? Mas dentro do contexto todo. Há, irmãos, não na sabedoria de Deus, mas na minha, de dizer, eu preciso me associar com ele, né? Porque eu estou no ambiente de trabalho, é isso. Deixa eu dificultar para você, deixa eu te colocar na parede. Para que você não seja hipócrita e não fique tentando se enganar, porque a Bíblia diz que é loucura quando alguém tenta enganar a si mesmo. Quando você está naquela associação de trabalho, naquela associação da faculdade ou familiar, e aqueles ímpios, eles fazem um comentário sujo, uma conversa ímpia, uma pornofonia, ou seja, qual for outra contribuição, outro compartilhar ali. Me responda com sinceridade. Você fecha a cara enquanto está todo mundo rindo e você diz assim, com licença, você pode me respeitar, porque eu não comungo desse tipo de conversa. Quando ele vai falar das suas aventuras da noite anterior, das suas aventuras imorais, você exige o respeito que você já conquistou naquele local. Veja, você é uma pessoa extremamente simpática, você não é chato. Veja, você não é chato, você é uma pessoa que ajuda todo mundo com trabalho, cordial por demais, você vai ganhar todo mundo, a simpatia de todo mundo. Chega antes de todo mundo, trabalha, não enrola ninguém, não mente, sempre está pronto a dar bons conselhos quando alguém chega desesperado, chorando, aflito nesse mundo. Você conquistou a simpatia daquelas pessoas, agora você utiliza-se do respeito, você utiliza disso, da sua honra. Por favor, com toda a educação, eu queria lhe pedir, me respeite. Nunca mais volta aqui com essa conversa. Eu não tenho nenhum interesse. Pessoal, por favor, eu estou ouvindo que vocês estão conversando. Vocês poderiam conversar em outro lugar essa conversa. Veja, aqui é um ambiente de trabalho, irmão. Não entendo, isso é um ambiente de trabalho. Isso aqui é uma faculdade. Vamos nos deter às ciências. Porque vou me retirar desse ambiente de trabalho. Eu vou me retirar desse grupo de WhatsApp, se vocês não se deterem no propósito do grupo, no propósito da faculdade, do trabalho ou familiar. Eu lhe adianto se você nunca fez isso. Vixe! Como você é radical.
eu lhe adianto, os comentários vão, ele é meio doido. Apesar de todos os bons conselhos, apesar de todo o ombro que você emprestou para aquela pessoa chorar, apesar de todos os favores, aquela pessoa, ela é bitolada na sua religião. Aquela pessoa, ela vive em outro mundo, em outro universo. Deixa eu lhe adiantar. Você vai perder, talvez, a simpatia dessas pessoas. Você vai perder, talvez, a amizade dessas pessoas. Vejam, voltemos à minha primeira pergunta. Quantas vezes você já ouviu, diz-me com quem andas e te direi quem és? E eu estou dizendo, apesar de ser uma realidade, é perigoso porque vai ser o meu conceito com quem eu me associo. Versículo 14, irmãos. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. O versículo diz, o 15, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pastor, por que você fala que esse ditado popular é perigoso, porque nós podemos adotar o nosso próprio conceito de bom e de mal? Vejam só, prestem atenção, porque a palavra de Deus, ela limita, ela cerca, exatamente muito distante do teu conceito. Você vai tentar fazer um filtro, uma avaliação, e eu já dei exemplos dela. Ele é melhor do que muitas vezes, do que alguns cristãos. A moral dele, a linguagem dele. A palavra de Deus nos diz que, sendo ímpio, é suficiente para que você não entres, não atravesses, não se inclua nos seus caminhos. Não passeie pelos seus bosques. Não trilhe, não se aventure. Não siga nos caminhos dos maus. Não se aventure, não passeie, não trilhe. Mas o versículo 15 diz, evita. Eu tenho que ir, rapaz, para aquela reunião. Porque é uma reunião da faculdade. Eu tenho que ir. Eu posso evitar. Fulano, tem como tu mandar para mim a minha parte? Eu devo detestar a companhia dos ímpios. Talvez vocês comecem a entender porque é que o pastor gosta de fazer insiste em fazer sociais, né? Insiste em fazer churrascos com os homens da igreja, com os jovens, né? Com as moças tomando o seu chazinho, comendo seus bolos, seus doces. Irmãos, vejam, eu estudei em 9 colégios aqui em Maceió. Mudou um pouco isso. Mas quando minha filha era mais nova, a Isabela, ela disse assim, pai, é muito chato andar com o senhor aqui no shopping, na rua, porque o senhor para distante para falar com as pessoas. Eu não estou falando nada de bom na minha popularidade, não. Eu apenas conheço as pessoas. Quem me conhece sabe que eu sou extrovertido, então uma pessoa dessa faz amizade. Isso é comum, não há nenhum mérito nisso, não. Eu não tenho prazer nenhum na companhia daqueles que não têm a presença de Jesus Cristo neles. Ou daqueles que, se dizendo irmãos, são maldizentes, são beberrões, são mentirosos. Nem sequer com os tais comais. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Não sente com eles para fazer um lanche. É coisa pouca, rapaz. Não, pastor, não estou andando. Não. Rapaz, aquela pessoa se diz crente, você está... Não, com os tais, nem sequer com mais. Não faça algo eventual, ocasional.
Vejam, o meu conceito, ele é perigoso. O de Deus, ele me limita, ele me cerca. Não é crente, deixa eu falar outra linguagem, ímpio, né? Não é crente só nesses 2 versículos, 14 e 15. Eles são perversos, eles são maus, perversos e maus. Eu estava brincando com 2 jovens que chegaram ali para me ajudar a descer do carro. 3, né? E eu disse, bom dia, pecadores. Parece que pastor ruim é esse. Vocês não têm nada de bom em vocês. Nada. Vocês são totalmente pervertidos. Depravados. Foi a linguagem que eu coloquei. E aí um deles disse assim, pastor, só o que eu preciso é o sangue de Cristo em mim. Eu disse a ele, você não tem nada de bom. Só o que eu preciso, pastor, é do sangue de Cristo em mim. Eu disse, essa é a resposta, meu filho. Porque de fato a Bíblia nos diz, tem nada de bom em mim. Todos a uma se extraviaram, se tornaram inúteis. Não há quem busque a Deus. Não há quem o sirva, quem o adore. Veja, todos estão destituídos da glória de Deus, porque todos os pecados estão afastados, são inimigos de Deus. Tudo que eu tenho, a imagem de Cristo em mim. Veja, a imagem de Cristo em mim. Esse é o meu valor. Essa é a minha dignidade que nós vemos em Tiago. Aquele de condição humilde, se orgulhe na sua dignidade. Eu tenho a imagem de Cristo em mim. Ele habita em mim. Esse é o motivo pelo qual, de sobra eu tenho para amar vocês, meus irmãos. E para odiar não, me perdoem. E para não me associar com os ímpios. Porque eles não são meus inimigos. Se forem os que são inimigos, tá? Veja só, os que são inimigos da cruz de Cristo, os que correm velozmente contra o meu Senhor, o Senhor os odeia, eu também os odeio, é isso que o salmista diz. Mas veja, Jesus manda eu amar os meus inimigos. Ele não está dizendo para eu odiar, eu já me corrigi. Ele está dizendo para eu não me associar com eles. De que maneira, pastor? Seja claro, olha para o texto. Não entre na veredas deles, não siga nos caminhos deles, evite-os, não passe por eles, desvia-te dele, passa ao largo. Irmãos, passar ao largo é dizer, olha, toma cuidado para não ficar rodeando ali. Deixa eu exemplificar melhor. Eu participo de algumas coisas. Eu não bebo, mas estou sentado naquela mesa dos escarnecedores, segundo seus conselhos, e tendo prazer naquilo. Deus nos livre, mas tendo prazer em sentar na roda dos escarnecedores. Antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito dia e noite. Passar ao largo é uma condenação exatamente àquela sua aventura de ficar por ali. Não, eu não bebo, mas eu estava lá naquele bar, mas observe que eu estava tomando Coca-Cola. Como se o problema fosse a bebida destilada. Veja, aquela conversa está ali, mas veja, eu não contei nenhuma piada suja. Eu não contei nenhuma, porque eu sou crente. Eu apenas fico escutando e dando risadinhas infernais, fazendo coro com as risadas, com aquilo tudo que Deus odeia. Somente eu estou feliz. Vejam, o Espírito Santo dentro de mim odiando aquilo e eu aqui fora me esbaldando. Eu preciso ser como eles, porque senão eu não vou ser aceito. E o que eu preciso ser é cristão.
O que eu preciso ter em mim é a imagem de Cristo. Então, por favor, irmãos, não entre nas veredas deles, não siga os seus caminhos, evitem-o, não passem por eles, desvia-te dele e passa ao largo. Qual é a minha opção então, irmãos? Vocês são a minha única opção. Vocês são a minha única opção. Eu amo vocês. Que vontade de mandar vocês dizer isso, né, um para o outro. Mas, queridos, versículo 16 e versículo 17. Pois não dormem, vejam só, nós vamos ver as razões para essa advertência. Estou quase voltando para o 14, 15 e lendo tudo de novo. Quantas palavras foram usadas para que você não tenha associação com os ímpios? Qual é a razão? 16 e 17. Pois não dormem se não fizerem o mal. E foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. É natural daquele que não tem Cristo, por mais moralmente polido que ele seja, rapaz, o pastor está enganado. Não sou eu que estou enganado, não. Quem limitou isso, quem restringiu isso, foi Deus ao seu próprio povo. Se você não vê isso no pastor Ronaldo, eu tenho culpa. Eu tenho culpa. Vejam só. A razão para isso, para eu não me encostar nos ímpios, não me associar com eles, é porque naturalmente a sua inclinação é para fazer o mal. Não, rapaz, a pessoa só faz coisa boa. O cara é ímpio. Eu não estou dizendo que aquele seu amigo do trabalho que nunca falou um palavrão, aquele seu amigo do trabalho que também é cordial, que é educado, que é gentil, eu não estou dizendo que pelo fato dele não ter Cristo no coração dele, ele vai apontar uma arma para a sua cabeça a qualquer momento e vai lhe dar um tiro. Eu não estou dizendo que ele vai lhe atacar e vai prejudicar sua integridade física, moral. Não estou dizendo isso dos ímpios. Ele pode morrer sendo uma pessoa que fez boas caridades, contribuições para esse mundo. Mas vejam, irmãos, vejam só, para que eu não me demore. Naturalmente, ele não vai dormir, o sono dele vai fugir, enquanto ele não provar a você de que você é um radical na sua religião. Esse é o pior mal que o ímpio está fazendo. Ele está, porque você emprestou o ouvido à sua companhia, quando ele tenta provar você daquela maneira bem educada. Olha, eu não concordo com você bem assim não, você é bem radical. Veja, eu não creio que Deus existe, ou que Ele age dessa maneira. Eu não vejo Deus como da sua maneira, e você começa a dizer, ele talvez tenha razão. Talvez você não assuma, mas você comungou e viveu com Ele. Comungou com Ele, conviveu com Ele quanto aos seus argumentos. Vejam, outro dia eu vi um pastor conhecido meu falando sobre algo interessante. Pastor, eu vou pregar para o ímpio lá do meu trabalho, da minha faculdade e da minha casa, para aquele que não é crente. Só que ele disse que não acredita na Bíblia. Eu devo usar a Bíblia? Eu devo usar a palavra de Deus? Esse pastor usou uma expressão. Vejam, você está na floresta, na África, e aí tem um elefante vindo correndo em sua direção. Ele está abanando as orelhas, a sua tromba.
Ele está correndo porque ele quer destruir você, porque ele quer matar você, ele quer pisotear você. Você tem um rifle de alta precisão em sua mão. Veja, para que você possa se livrar da morte, para que você possa, com eficácia, se livrar daquele problema, você vai chegar para o elefante e vai dizer: seu elefante, só um minuto, você acredita no meu rifle? Você acredita? Eu não preciso da opinião daquele elefante, daquele animal feroz, para que eu possa usar a minha arma contra ele. Veja só, o ímpio, ele vem me argumentar, ele me deu ouvido, ele me deu razão para que eu falasse, ou não, seja oportuno ou não. Eu não tenho que pregar a palavra de Deus porque ele acredita. Ela vai sempre ser a verdade absoluta. Ela vai sempre ser a verdade de Deus, ele acreditando ou não. E é o único meio pelo qual ele pode ser salvo. Ele pode ser convencido que ele é um miserável pecador, sem salvação, a não ser em Cristo Jesus. Vejam, pregue a palavra. Ore pelo aquele ímpio. Porque se não for obra do Espírito Santo, se não for pelo poder do Espírito Santo, as suas palavras, o seu argumento não vão servir de absolutamente nada, a não ser por mais um degrauzinho de simpatia. Mas nós devemos apresentar a nossa razão. Veja, a razão pela qual eu não me associo com ele, porque eles não dormem, eles perdem o sono, enquanto eles não me fizerem tropeçar. Eu dei o exemplo do qual o pior mal que ele pode fazer, né? Tentar me influenciar de que eu estou sendo radical, de que eu não deveria agir assim, e etc. Apesar dele poder ser uma pessoa tão polida. Está cada vez mais difícil, né? Ter alguém moral nos ambientes de trabalho, enfim. Mas dele te fazer tropeçar. Não se enganem. Até com poucas palavras, ele pode te fazer tropeçar. É natural para o ímpio. Como Paulo diz, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos nós éramos como esses ímpios, irmãos. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Vocês lembram, irmãos, de exemplos que eu já dei aqui? Olha, as pessoas que nos fazem mal, quem foi que te influenciou a beber? E a ser escravo da bebida alcoólica? Eu estou dizendo isso para quem já passou por isso. Quem foi que influenciou o teu filho, aquele jovem, no mundo das drogas? Lembra que eu já falei isso? Eu ouvia desde pequeno na igreja: cuidado com aquele cara de paletó e gravata, que está na porta do colégio, bem vestido, fala bem. Só tinha um que era o segurança da filha do PC Farias. E eu dizia: é aquele o traficante. Coitado daquele homem. Eu dizia: é esse que eu escuto lá na igreja. Cuidado, porque ele é um bonito, lá na porta da escola, bem vestido e tal, com a conversa. Ele era bem simpático, conversava com a gente. Não. Quem vai dar maconha para o teu filho é o teu sobrinho. É o vizinho. É ele que vai prostituir ele, é ele que vai influenciar ele para o mal. Veja, esqueçam aqui a figura do ímpio, alguém com pontas, com rabo. Esqueça essa figura. Irmãos, se eu pudesse agora trazer um censo para aqui, dizer: olha, todo mundo que fuma maconha, todo pessoa que está nas drogas, que está hoje viciado, ou seja, viciado nas imoralidades desse mundo, quem foi que te introduziu neste mundo? Eu duvido que foi um bandido, um traficante. Ei, vem cá, experimenta isso aqui agora. Isso aqui vai... Ou então aquelas pastilhinhas que diziam que vendiam. Olha, tem umas pastilhas que vendem, tem cocaína dentro, tem não sei o quê. A minha maior rebeldia, se eu vou comprar umas 4 dessas. Aí eu comprei 4 drops daquele, porque diziam na igreja que aquelas balinhas tinham drogas. Saía também na internet. Aí eu disse: agora eu vou ficar muito doido mesmo com esses drops aqui. Conversa. Estou dando esse exemplo, porque veja, naturalmente aqueles que não têm Cristo, aí você vai dizer: pastor, realmente tem sentido, mas veja, ele não me obrigou não, eu fiz porque eu quis.
Veja, ele estava fazendo, eu estava na companhia dele, na vereda dele, nos caminhos dele. Irmãos, para encerrar essa parte, ele precisa de companhia nas suas obras infrutíferas. O que Deus está dizendo é que ele não vai descansar enquanto não fizer tropeçar alguém. Irmãos, quem é que guia esse ímpio? Ele naturalmente não vai fazer o bem. Não estou falando de favores. Não estou falando de educação. Porque comem e bebem impiedade e violência. O seu banquete é uma vida ímpia mesmo. É uma vida de pecado. Vejam só. Comer, beber e dormir. As obras infrutíferas das trevas. Versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Mateus capítulo 13, versículo 43. Eu quero ler o 41, 42 e 43. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão o seu reino, do seu reino, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Veja, sobre o colher o joio e o trigo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas, pastor, que pregação dura, para que você possa ver a luz. Veja, eu preciso expor as trevas em que você outrora andou, ou talvez você esteja andando. Com mais exatidão, você vai ver luz, se tiver tudo apagado. Você vai contemplar a luz, bem no meio das trevas. Que beleza aquela luz. Aí veja, é tão duro isso. Então, por favor, não na minha honestidade, não na minha justiça, não na minha cordialidade, mas observe que maravilha. O versículo 43. Não é duro isso aos ímpios? Então, olha aí o que tem aos crentes, irmãos. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem é sensato, prudentemente, alarguem os seus ouvidos, acatem, recebam as limitações, as restrições, as definições. Não sou eu que vou dizer. Veja, diz-me com quem. Não, deixa Deus dizer quem é. Esses são os ímpios. E esses aqui são os justos, são os crentes, aqueles justificados. Veja, ele está falando sobre o tempo todo sobre caminho. Caminho. Qual é a razão para que eu possa acatar essa exortação? Porque nesse caminho o destino é diferente, meu irmão. Agora você quer andar na vereda, no caminho do justo, na companhia dele, dos ímpios. E você quer pegar um atalho para chegar a Deus. Observem. 14 e 15. Passe ao largo, evita, não anda. Não se aventura, não passeia com eles, por perto deles. Salmo 1. Mais uma vez, qual é a razão disso? Porque o destino final desse caminho é morte. Olha, ao homem há caminhos que parecem ser perfeitos, mas ao cabo deles são caminhos de morte. É isso que nos diz a palavra. Parecem ser direitos, mas ao final deles são caminhos de morte. Por isso que eu não vou dizer, deixa eu te dizer quem é, deixa a palavra de Deus dizer quem são.
O destino deles não é resplandecente como o sol no reino do nosso Pai. Sabedoria, irmãos, é quem conserva próximo de si o caminho dos crentes. Versículo 19 e último, irmãos. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. É tão perigoso andar num caminho escuro. Ninguém se aventura. Todo mundo quer saber onde está pisando. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa é a razão. Não ande no caminho dos ímpios, porque está tudo escuro. Você vai cair, você vai tropeçar, você vai ser mordido por um animal peçonhento. Veja, você vai se machucar, você vai se perder, você vai morrer. Eles nem sabem onde tropeçam. O que foi que aconteceu comigo? Não ouviram os ímpios dizerem isso não, irmãos? Aquela pessoa mais boazinha que você conhece, aquela pessoa mais polida moralmente, aquela pessoa que você diz assim, ele não é crente não, mas é uma boa pessoa. De fato é, irmãos. Eu já disse, nós devemos amá-los, sendo crente ou não. Amar toda a nossa cordialidade, nossa simpatia, nossa educação, amar, inclusive aqueles que nos perseguem, nós devemos amar, quanto mais esses que são bondosos conosco. Mas observem, constantemente você ouve, o que foi que aconteceu comigo? Por que está acontecendo isso? Para os crentes, nas provações, eu não pergunto, não murmuro, por que está acontecendo isso, aquilo outro? Eu vou tirar proveito disso para glorificar a Deus, para ser moldado à imagem de Cristo, para gerar em mim um caráter perseverante e não covarde, oscilante de ter fé agora e não ter. Está friozinho na fé e estou chateado com a igreja e com o pastor, procurando motivos e razões para a minha fé hipócrita. Eu vou tomar proveito das provações, cada vez mais forte, em um espírito que vai ser gerado em mim, perseverante, e eu vou glorificar a Deus, e vou permanecer até o fim. Vejam só, os ímpios nem sabem onde é que tropeçam. Deixa eu fazer uma ilustração aqui. Muitas vezes, andamos em caminhos escuros, mas sabemos que ali tem pedras, tem obstáculos. E muitas vezes você bate ali o seu dedão, você machuca. É uma dor terrível. Mas mesmo no escuro você sabe. Eu sabia que ali tinha aquele obstáculo. Eu sabia que tinha aquele perigo. Mas eu me aventurei em não acender luz nenhuma. Vejam, talvez você tenha quebrado o seu dedo, mas talvez você pode cair, bater com a cabeça e morrer. Deixa eu tentar aplicar algumas coisas cristocentricamente em nossas vidas. Escutei um sermão esses dias de uma pessoa, um pastor conhecido, onde ele não falou de Cristo Jesus, ele não pregou Cristo Jesus. Aquela experiência foi tão boa para mim,
para a responsabilidade, irmãos, de roubar de você Cristo. De agredir vocês, de caminhar vocês para uma ilusão, de uma satisfação de um sermão tão maravilhoso, porque eu falei tão bem, porque eu contei 2 piadas e eu falei tão pouco, que aquilo se tornou agradável a vocês. Mas eu roubei. Eu coloquei vocês em risco quando eu não falei de Cristo. Quando talvez eu mencionei Cristo no sermão. Mas me permitam, irmãos. Tiago capítulo 4 e capítulo 5. Tiago capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Ele vai nos chamar de adúltero. Daqueles que se prostituem. Quando nós nos associamos com os ímpios. Ou com esse mundo, as suas obras infrutíferas. Infiéis, ou seja, adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Mas eu tento, pastor, eu tento ser amigo desse mundo e tento ser amigo de Deus. Eu consigo fazer isso. Eu gosto de ir para a igreja, eu gosto de sair com a galera do mundão. Eu gosto de ouvir as piadinhas sujas, eu gosto de ouvir um sermão. Deixa eu provar a vocês que Deus, Ele restringe e Ele limita. E não é o meu sermão, não é o meu sermão sim, mas não são as minhas palavras o meu conceito. Continuando, Tiago capítulo 4, versículo 4 e o 5. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quantos aqui são inimigos de Deus? Declarem-se. Não, pastor, também não é assim. Eu sou amigo do mundo, mas também sou amigo de Deus. Mentiroso. Eu quero tornar você inesculpável. Se você é amigo do mundo, está constituído que você é inimigo de Deus. E veja que coisa maravilhosa o versículo 5. Ou supondes que é em vão que Deus, na sua própria voz, a Escritura Sagrada afirma, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. É em vão que a Escritura afirma que o Espírito Santo que habita em nós tem ciúme, zelo, cuidado, você é meu. Eu não quero você se associando com outras pessoas. Eu não quero esse mundo tirando proveito de você. Não quero. Você é meu. Eu quero cuidar de você. Você é especial, mais do que especial. Esse mundo não vai tocar em você, não vai tirar proveito de você. Espírito Santo tem esse sentimento por nós. Queridos, nesses 3 pontos, pelo menos, que eu tirei desse sermão, eu não queria que vocês entendessem assim, o pastor Ronaldo agora ele vai mencionar Cristo para encerrar o sermão. Não, mas eu quero, pelo menos em 3 coisas que nós vimos. Por que é que eu não devo me associar com esse mundo? Veja, em primeiro lugar, nós não devemos andar com os ímpios, me associar com os mundos, com as suas obras infrutíferas. Porque os seus caminhos não são os nossos caminhos, e como eu já disse, têm destinos diferentes, opostos, extremamente opostos. Qual é o caminho, pastor, então? Sim, em primeiro lugar, não devo andar nem me associar com esses ímpios. João capítulo 14, por favor, irmãos. João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei
e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho. E vós sabeis o caminho onde eu vou. E vós sabeis o caminho onde eu vou. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? O ímpio aí não sabe qual é o caminho. Versículo 6, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecidos, conhecerias também a meu Pai desde agora. Conhecerias o Pai, o meu Pai, desde agora. Por essa palavra, por quem tem falado para vocês, o conheceis e o tendes visto. Irmãos, desde agora, quem vos fala, o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha que cegueira, olha que escuridão, olha que incapacidade de ver. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Meu irmão e minha irmã, olhem para mim, por favor. Há quanto tempo Cristo está entre nós, em sua palavra, em nossos corações, no meio do seu povo. E nós ainda não o conhecemos. Como assim, pastor, ainda não o conhecemos? Porque nos aventuramos nos caminhos de trevas, procuramos atalho entre os ímpios, em sua companhia, em suas obras, invejamos o mundo, queremos nos vestir como o mundo, nos parecer com eles, vemos graça no mundo, isso é um atalho que em minha vã sabedoria eu procuro. Eu não devo me associar com os ímpios em seus caminhos, porque Jesus Cristo é o caminho. Há tanto tempo que esse caminho tem sido ofertado a vocês. Clamem agora em seus corações: Senhor, me livra dessa cegueira. Acende a luz de Cristo em meu coração pela Tua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A segunda coisa, irmãos, em segundo lugar, eu não devo me associar com os ímpios e as suas obras infrutíferas, porque eu não como o seu alimento e eu não bebo a sua bebida. Provérbios diz que o comer o vinho deles, o pão deles, versículo 17,
O 14 nós vimos que nós não devemos andar no caminho deles, nem seguir nas suas veredas, nos seus caminhos. Agora no 17, eu não devo comer a sua comida, nem beber a sua bebida. Não o seu pão e não o seu vinho da impiedade e da perversidade. Ainda em João, eu gostaria que você, se tiver com a Bíblia aberta, voltasse a alguns capítulos e abrisse no capítulo 6. Não é o mesmo pão e não é o mesmo vinho. Estou sentado em outra mesa. A minha comunhão é com o Filho de Deus. João capítulo 6, a partir do versículo 32. Eu vou ler do 32 ao 36 e depois do 47 ao 51. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu. Não é o que vem do mundo, mas é o que dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Nós já vimos ele dizer que eu sou o caminho. Agora ele está dizendo: eu sou o pão da vida. Os que vêm a mim jamais terão fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Vejam, irmãos, se Jesus é o pão da vida, ele diz: eu sou esse pão, pão da vida. Se comer desse pão e beber dele, não terão sede e nem fome. Eis a minha pergunta: então por que é que vocês olham para o mundo e ficam salivando? Se vocês dizem que Jesus Cristo é o seu pão e é o seu vinho, é o seu alimento, é a sua satisfação, que vocês estão saciados, perfeitos, completos, por que então olham para o mundo e ficam inquietos, salivando por dentro? O versículo 47 diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O pão que vossos pais comeram no deserto. Ele está falando do pão mesmo, né? Só que o pão que o autor de Provérbios está falando são as obras infrutíferas desse mundo. Se comer dele, tem a vida eterna. Se você ousar dizer que vai dar mordidas nesse mundo e vai continuar vivo, eu quero dizer, você está enganado. Você está envenenado. E você precisa de cura. E somente vai encontrá-la em Cristo Jesus, o pão da vida. Terceiro e último lugar, irmãos. Não devemos andar com os ímpios, pois andam em trevas sem luz nenhuma. É isso que diz o versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Veja, esse é o caminho dos justos. Nós não devemos andar com os ímpios, porque já foi dito, o caminho deles não tem luz. Esse é o caminho dos justos que nós lemos no versículo 18. Mais uma vez, João. Capítulo 8, irmãos.
João capítulo 8, a partir do versículo 12. Não devo me deter no caminho dos pecadores, como diz o Salmo 1, como disse em Provérbios agora. Porque o versículo 18 nos diz: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. João capítulo 8, versículo 12. Mais uma vez, o eu sou. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, caminho alimento para continuar caminhando e luz. Vejam, irmãos, existe uma peregrinação ao céu, a cidade celestial, onde cada um de nós somos peregrinos. Só existe um caminho, não existe atalhos. Sabe o segundo mundo, o volúvel, todos esses outros, não me levarão nesse caminho. Eles vão tentar me persuadir por atalhos. Para caminhar nesse percurso todo, sem desistir, eu preciso, para chegar até o final, eu preciso de um alimento sólido, verdadeiro, que me dará vida. Eu preciso saber aonde eu estou pisando. Eu preciso de luz. Nos ímpios e no mundo, eu não vou encontrar esse caminho, eu não vou encontrar esse alimento, eu não vou encontrar essa luz. Somente entre o povo de Deus, onde Ele habita, onde é anunciada e vivida a sua palavra, eu vou ter Jesus Cristo, o caminho, o pão e a luz. Que Deus tenha misericórdia de mim, de vocês, de nós, o seu povo, para que sejamos assim, orientados por esse caminho, sem nos desviar. Se tropeçarmos, Ele nos dará a sua mão, que Ele nos alimente com o seu pão, que Ele nos ilumine com a sua luz. Amém, queridos? Que seja a Castelo Forte a igreja que vai promover essas três coisas. Seja eu, seja você, sejamos nós. Amém.